Ao longo dos séculos, a igreja tem realizado muitas atividades, e por causa da quantidade de atividades que ela tem realizado, às vezes, por conta disso, ela tem perdido a sua distintividade ao longo dos anos. A igreja tem cuidado de leprosários, órfãos, viúvas, deficientes, tem criado partidos políticos, fundado universidades, acolhido desabrigados, alimentado doente, desenvolvido hospitais, entre muitas outras coisas. Qual seria, no entanto, as atividades que poderiam ser consideradas distintivas da igreja? Qual dentre as muitas atividades, e muitas delas importantes e necessárias, quais seriam dentre todas as atividades que a igreja não poderia deixar de fazer? O mestre incutiu no pacote de salvação o aspecto das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que os homens são salvos pela graça de Deus, independente do mérito. Mas depois disso ele acrescentou que havia preparado determinadas boas obras para que andássemos nela. Mas o mundo não pode ditar quais boas obras as igrejas deveriam fazer em sua particularidade. Não é porque uma igreja cuida dos órfãos que todas as igrejas deveriam cuidar, muito embora a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se contaminado do mundo. Individualmente, todos nós cristãos, discípulos de Jesus, deveríamos nos empenhar à prática de boas obras, ajudar, dividir, promover. De uma perspectiva estrutural da igreja, algumas igrejas farão determinadas coisas como igreja e outras não. Algumas atividades da igreja são tão próprias da igreja do Senhor, que sem essas atividades, essas comunidades, agremiações, ajuntamentos deixam de ser igreja. É sobre isso que eu gostaria de ajudar os irmãos a entender. A Igreja Bíblica Batista do Planalto, ela existe para glorificar o Deus Trino da Sagrada Escritura e promover a santa palavra de Deus, a pregação pura e simples do Evangelho. E ao fazermos isso de uma maneira individual e também coletiva, nós acreditamos que fazer discípulos de todas as nações é uma tarefa que não foi dada a nenhuma outra instituição. Outras pessoas individualmente ou até outras entidades podem ajudar os doentes, podem ajudar pessoas com câncer, podem ajudar os órfãos, podem cuidar das viúvas, e a igreja pode fazer e muitas vezes irá fazer todas elas, mas existe uma atividade que o Senhor Jesus determinou que a igreja fizesse. Todo o ajuntamento em que a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são observadas, o batismo e a ceia, ali nós encontramos uma igreja. E dentre as atividades que a igreja deve empenhar, a mais básica delas é fazer discípulos de todas as nações. A igreja é uma instituição diferente de outras instituições, porque a sua própria criação, o nascedouro dessas instituições, se forem verdadeiras, é algo sobrenatural. Nós vimos na escola dominical, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o evangelho foi pregado lá na cidade de Tessalônica e rapidamente as pessoas ouviram e atenderam a esse evangelho, essa mensagem que é veiculada pela boca, mas carrega consigo o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Os homens e mulheres creram no evangelho e demonstraram, mesmo em curto período de tempo, um amor, mesmo em meio à dificuldade, um amor pelos outros, uma alegria no meio da provação, no meio da dificuldade, uma esperança, vivendo em função do futuro, o retorno do nosso Senhor. Essas atitudes sobrenaturais são criadas por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, diz que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. A criação da igreja é sobrenatural. Nós somos recriados pela palavra de Deus, e com isso nós recebemos os propósitos e as capacidades espirituais para servirmos uns aos outros e realizar o chamado que o Senhor nos deu. Mas a atividade mais fundamental da igreja é seguir a orientação do seu cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, glorificar a Deus na igreja. Isso significa que uma igreja ela vai glorificar ao Senhor sempre caminhando em três direções.
Em primeiro lugar, ela exalta a Deus em Cristo por meio do Espírito. 2, ela serve os irmãos de acordo com os dons que receberam. 3, ela faz discípulos de todas as nações. Se dividimos em termos de direção, então, em primeiro lugar, a igreja existe, foi criada pelo próprio Deus e verticalmente ela existe para exaltar a Deus em Cristo pelo poder do Espírito. Internamente agora nós servimos uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, as capacitações que recebemos da parte de Deus. Nós internamente servimos uns aos outros e agora externamente nós proclamamos o Evangelho, fazemos discípulos de todas as nações pela promoção e pregação do Evangelho. Em relação ao mundo, essa é a grande, maior tarefa da igreja. Ela inclui a proclamação clara do Evangelho e, por causa disso, o ajuntamento desses convertidos, esses que foram salvos pela graça de Deus, eles precisam ser ajuntados em comunidades locais para que desempenhem a mesma coisa que essa igreja que plantou essa outra possa fazer, e assim o cristianismo avança. O mandamento de fazer discípulos de todas as nações implica no ajuntamento dos convertidos em comunidades locais independentes para realizar a mesma atividade às suas próprias custas. Eu digo isso, irmãos, porque tanta gente diz tanta coisa a respeito da igreja. Tantas pessoas dizem a respeito de muitas atividades e até definições que chegam à igreja. Nós gostaríamos de olhar o que a palavra de Deus fala a respeito da igreja e ver como nós podemos corroborar, nos avaliar em relação à verdade de Deus escrita na sua palavra. Nesse mês, então, nós gostaríamos de lembrar o porquê do envolvimento missionário da igreja. Nós temos ajudado de diferentes maneiras mais de 25 missionários ou 25 famílias, dentre esses 4 são membros da nossa igreja, são missionários família. Nós sustentamos, não somente financeiramente, mas ontem tivemos um bálsamo para a alma, nós juntos como igreja, sustentando esses irmãos em oração na meia vigília. Por que essas coisas? Por que alguns vieram e talvez por que outros decidiram ficar em casa? O objetivo de nós pararmos no mês de outubro e pensarmos sobre os nossos missionários é pensarmos também sobre a igreja, é pensarmos sobre o propósito de Deus ter nos salvo, é pensarmos sobre as estruturas, as decisões, sobre os recursos. Por que nós deveríamos sustentar esses irmãos e esses filhos que foram para tão distante? Eu gostaria de fazer isso. O meu propósito é tríplice, o nosso propósito é tríplice. Em primeiro lugar, eu queria que nós nos lembrássemos o que nós procuramos ser como igreja. O que a gente quer ser como igreja bíblica do Planalto? E como nós devemos empreender os nossos esforços? 2, eu queria encorajar e exortar aos que estão perdidos no limbo. Nós tínhamos quase 100 pessoas ontem, mas não tinha um grupo desse ontem. É claro que minha vigília não é para todo mundo, mas talvez alguns estejam no limbo, achando que igreja é aquilo que a gente faz no final de semana, aquilo que a gente se junta, come alguma coisa, isso é ser igreja. E 3, eu quero ajudar aqueles que estão interessados em se tornarem membros da nossa igreja. Sei que tem alguns, eu quero explicar para vocês o que a gente pensa sobre igreja conforme a palavra de Deus, o que a gente quer ser, na esperança de ajudar você a procurar uma outra igreja, caso não seja isso que você esteja procurando, ou a permanecer sabendo que você pode começar aqui e Deus, por meio dessa igreja, pode levar para bem longe, e esse povo vai ficar aqui e vai dizer amém, vai com Deus. Esse é o plano do Senhor. Para olharmos as marcas de uma igreja saudável, nós precisamos de alguma forma olhar isso no livro de Atos, que é o livro histórico, nesse sentido, que conta a história dos primeiros passos da igreja no Novo Testamento. Nós vemos os evangelhos mostrando a história de Jesus e Atos como o segundo volume do livro de Lucas, explicando como se deu então o depois que Jesus foi assunto aos céus, e como esses discípulos, depois da vinda do Espírito Santo, como é que isso caminhou para frente, como é que isso deu prosseguimento. Então a igreja começa no capítulo 2, e a plantação de novas igrejas vai acontecer bem perto disso,
logo depois, principalmente, que a perseguição acontece. Nesse período, o período da primeira igreja, o primeiro século ali, nos primeiros anos que está coberto pelo o livro de Atos, nós encontramos a igreja criando forma, trabalhando nessas três direções, muito importante, nessas três direções, visando exaltar a Deus em Cristo pelo poder do Espírito, servindo internamente na direção introspectiva, os irmãos servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, e em relação ao mundo externamente, eles estavam procurando fazer discípulos. Hoje as igrejas são definidas de várias maneiras. Definidas internamente, elas se definem como igreja centrada, igreja acolhedora, igreja missional, igreja missionária, igreja vertical, igreja radical, igreja horizontal, igreja contextualizada, igreja arca, igreja tribal, igreja simples, igreja discipuladora, igreja church. Tem igreja para tudo. Eu queria dar mais um. Eu queria ensinar para vocês, para a palavra de Deus, o padrão Antioquia. É assim que nós temos orado como conselho. Essa é a igreja que nós gostaríamos de ser. O padrão Antioquia. Gostaríamos que a nossa igreja, aqueles com os quais nós nos relacionamos, as igrejas que plantamos, replicassem o que nós chamamos no conselho de padrão Antioquia. Isso é, ela é saudável internamente e ela é salgada externamente. Em outras palavras, internamente ela funciona, ela opera concentrada na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus como povo de Deus, e externamente, ou para aqueles que estão do lado de fora, ela ministra a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, diante de um mundo sem Deus. Quando as igrejas, de alguma forma, elas são tão introspectivas que as únicas coisas que brilham os seus olhos é a junção de mais um projeto estrutural, ou criar sucursais, ou a agremiação de mais pessoas, ou determinadas coisas físicas, estruturais, e que possibilitam simples conforto dos que estão aqui, quando isso é muito alto, muito elevado, ela se perde no propósito que Deus estabeleceu para ela, do plantio de novas igrejas. Mas ao mesmo tempo, a igreja externamente salgada, isso é, que ela interage com o mundo de maneira a salgar esse mundo com o evangelho, ela nunca vai ser externamente saudável se não for primariamente, internamente nutrida. Nós começamos aqui, não terminamos aqui. Padrão Antioquia, então, nós vemos essas duas direções: saudável internamente, salgada externamente. Então, por favor, abram a palavra de Deus. Vamos pincelar. Vou tomar a liberdade de não explicar um texto profundamente, mas olhar do capítulo 11 de Atos, quando a igreja de Antioquia é fundada, até o capítulo 13 de Atos, quando a igreja envia os primeiros missionários. E a esperança é que nós, como comunidade, possamos nos avaliar se somos uma igreja saudável. E se não somos, ou se podemos ser mais saudáveis ainda, isso vai depender de mim, da minha disposição de ouvir e obedecer a palavra de Deus, e da disposição de vocês. Assim como num organismo só, células que não estão caminhando direitinho, ou estão doentes, afetam o corpo inteiro, assim também a sua relutância em obedecer a palavra de Deus, em se conformar ao que Deus tem dito em sua palavra, a sua preguiça, a sua procrastinação, a sua desilusão, a sua indisposição de promover a santificação, de orar, de estarmos juntos, isso também prejudica o corpo inteiro. A ausência de saúde interna, de alguma forma, respinga e atrapalha a saúde do corpo completo. Ao olharmos a igreja de cima, eu quero que eu e você olhemos o nosso próprio coração, como nós podemos promover a saúde da nossa igreja, ou o padrão Antioquia, internamente saudável, externamente salgada. Então diz assim a palavra do Santo Deus, em Atos capítulo 11, vamos começar fazendo uma leitura simples do versículo 19, até o versículo 26. Depois pulamos para o capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Santo Deus: os que foram dispersos
A partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos e anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. Nosso desejo é que ela seja a nossa regra, que ela seja a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Eu peço a Ti, Espírito Santo, meu Senhor, sejas o nosso professor, que fale à Tua igreja. Esse povo pertence a Ti, e que o Senhor nos ajude a esquecermos o que for humano, mas tudo que vier na autoridade do Senhor, pela Tua palavra, que ela seja o martelo que despedaça a penha. Nós oramos pedindo por mais obreiros, oramos pedindo por unidade e comunhão, oramos pedindo que o Senhor seja exaltado, adorado, reconhecido entre todas as nações, para o deleite do Senhor e o benefício dos povos. Faz-nos, Senhor, caminhar nessas duas linhas, faz-nos amarmos uns aos outros, nutrirmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, dividirmos as cargas, exortarmos mutuamente. Faz-nos nunca esquecer que o nosso objetivo é fazer discípulos de todas as nações. Isso que o Senhor nos deu para fazer. É assim que nós queremos terminar nossos dias. Para a glória do Senhor, faz isso. Em nome de Cristo. Amém. Amém. O texto é bem fácil de entender, é uma narrativa simples contando a história da plantação dessa igreja. Ele começa dizendo os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Isso retoma Atos capítulo 8, versículo 1, que foi o texto que o Felipe leu. O povo estava lá, todo mundo animado, vivendo em Jerusalém, tudo na mais perfeita, tranquilo. Isso não era novidade, Deus havia falado até em Lucas capítulo 24, como nós lemos na escola dominical, que o Espírito Santo viria, né? E ele daria poder para que o povo levasse o evangelho, essa proclamação verbal a respeito do que Deus havia feito em Cristo para todas as nações, começando de Jerusalém. Era o intento de Deus revelado na Escritura, que ele, Deus, queria e trabalharia para ser adorado, conhecido, amado, servido entre todos os povos. Uma etnia não era suficiente para ele, todos os povos deveriam adorar ao Senhor. Então, quando o Senhor Jesus vem, ele reitera isso aos discípulos como cumprimento das profecias, e quando ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem para empurrar o povo para fora. O povo, no entanto, não quer, assim como eu e você. É muito melhor estar aqui, tranquilo, tendo a proteção de uma igreja. É por isso que tantos de nós nunca consideramos a possibilidade de ir para um lugar difícil, fazer uma coisa muito difícil, como plantar uma nova igreja. Não é por falta de informação, é porque isso parece que nunca desce, as outras pessoas podem fazer. Era o que essas pessoas estavam ouvindo.
E aí no capítulo 8, versículo 1, Deus empurra o povo por meio de uma perseguição, e aí eles precisam cruzar as fronteiras quase que a contragosto. Os primeiros a cruzarem é Filipe, o evangelista, ele prega em Samaria. Depois o capítulo 8 vai dizer que ele encontra-se em Azoto, lá, ou encontra-se com aquele alto oficial da rainha de Candace, prega o evangelho, e aí o evangelho está crescendo. Capítulo 9 a conversão de Saulo, capítulo 10 e o começo do capítulo 11 é como se fosse um parêntese, e aí retoma novamente com essa perseguição que começou no capítulo 8 de Atos, agora capítulo 11, versículo 19, eles matam Estevão apedrejado, primeiro mártir, e querem matar um bocado de gente. Essa perseguição empurra as pessoas. Essas pessoas vão fazer o quê? As pessoas não vão, inicialmente, pelo menos não é colocado aqui, que elas vão procurar um outro subsídio para a vida, elas não vão se esconder, elas vão pregar o evangelho. Muita coisa havia mudado, nós já vimos isso, mas o que elas são e o que elas devem fazer não muda com a classe social, não muda com a estabilidade de um trabalho, uma estabilidade de um lugar, não muda com a nacionalidade, não muda com a idade, não muda com os recursos, não muda o que nós somos, que Deus nos diz que nós somos. Discípulos de Jesus, escravos de Jesus, não muda com as circunstâncias, isso é definido no céu, e somente o céu pode revogar. Então eles são empurrados, e o texto diz que eles pregam o evangelho. Me chama a atenção todas as vezes que eu leio, porque essa igreja que vai mudar o curso da história do cristianismo, Antioquia, é plantada por gente sem nome. O centro do cristianismo era onde estavam os apóstolos, era Jerusalém, mas aí a gente vê depois do capítulo 11, esse centro do cristianismo mudando de Jerusalém, ali na Judéia, para Antioquia, na Síria. Essa mudança acontece por meio do estabelecimento de uma igreja, igrejas bem plantadas, fundamentadas, nutridas internamente, têm um potencial de serem usadas por Deus para mudar o curso das coisas. Seriam usadas por Deus para avançar o seu reino, mesmo em meio a muita dificuldade. Como é que essas pessoas eram internamente? As pessoas se convertem, é aí que diz no versículo 21, né? Eles estavam pregando o evangelho, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Não tem igreja até o versículo 21, versículo 22 tem uma igreja. Como é que é plantação de igreja na coisa mais simples, na sua pureza e simplicidade? Igrejas são plantadas inicialmente aqui, a fórmula mais simples é evangelismo, que gera conversão, que transforma-se em igreja. Eu sei que existem movimentos de transplantar pessoas de um determinado lugar para outro, e isso não é de todo errado. Só estou dizendo que isso, naquela época, às vezes por causa da impossibilidade de ter um grupo maior, as igrejas eram plantadas por meio de evangelismo que gerava conversão, ou igrejas eram plantadas por novos discípulos, novos convertidos. É o que acontece aqui, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Mas esse povo que estava lá, irmãos, como é que eles eram saudáveis internamente? Uma das coisas simples que nós vemos aqui no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. Ele diz, falavam também aos gregos, porque esses gregos, eles tiveram dificuldade de ouvir. Olha, no versículo 19, diz que a perseguição chega, Estevão, depois de Estevão, ele não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Depois os gentios chegam lá de Chipre e Cirene, vão até Antioquia e pregam o evangelho do Senhor. Quais são as características desse povo aqui, esse povo simples, esse povo anônimo? Primeiro, todo mundo entendia a sua identidade, todo mundo estava engajado no evangelismo pessoal. É sempre uma delícia para o meu coração quando nós ouvimos nas quartas-feiras o testemunho de pessoas que têm evangelizado, falado de Jesus. As pessoas, onde quer que estejam. Você tem evangelizado? Eu quero que você responda para você, para Deus. Você tem evangelizado? Falado de Jesus, falado que as pessoas precisam de um Salvador, do contrário, irão perecer eternamente.
a mensagem que alcançou você. Você tem evangelizado? Depois disso, a gente vê que alguns vão evangelizar os judeus, depois de uma dificuldade, eles evangelizam também os gentios. Isso fala daquela disposição de evangelizar, independente das classes, independente das raças, digamos assim, independente da tradição, independente de quem chega. É Deus, o Senhor, quem traz as pessoas, e a minha responsabilidade é entregar o evangelho conforme recebi. Não importa se ele está me levando e é o motorista do Uber, não importa se ele está trabalhando na minha casa, não importa se ele é o meu patrão, não importa se ele é o meu colaborador, não importa se ele é o meu professor, não importa se ele é o meu aluno, a minha responsabilidade é estar em contato com aqueles que Deus coloca no meu caminho, e aí prontamente eu compartilhar o evangelho. Eu tenho dito isso, irmãos, eu acredito de fato, alguma das razões porque nós não vemos conversões não é outra. Não é o poder que não existe no evangelho, mas a nossa indisposição de compartilharmos o evangelho do Senhor. Isso deveria corar a gente de vergonha. Se você tem vivido 20 anos como discípulo de Jesus e nunca viu uma conversão acontecer diante dos seus olhos, como é que eu posso acreditar que você tem dentro de si o maior poder que existe, o poder para a salvação de todo o que crê? Não existe nenhuma acusação, a não ser que ou você é negligente, ou você é egoísta. Mas não é não. Falta de oportunidade, falta de preparo, é isso que você diz para si? É que você tem vergonha? É que não tem tido oportunidade em 20 anos? Uma igreja saudável demanda que as pessoas, todos nós, sejamos como discípulos de Jesus, promotores da palavra de Deus, que falemos da palavra de Deus a quem quer que esteja perto de nós. E eu acho que o versículo 21 vai acontecer de novo, a mão do Senhor, porque é o Senhor que salva, não o homem. A mão do Senhor estará conosco mais uma vez, e alguns, por meio da conversão, por meio da crença, irão se converter ao Senhor. Então essa saúde da igreja não é somente vista na disposição desses homens de pregarem a qualquer um, de um evangelismo pessoal, claro, mas eles estão pregando o evangelho de Deus. Veja que a palavra evangelizar aí, o evangelho aparece outras vezes. Eles começou a morte e tal, aí ele diz, anunciando a palavra de Deus, depois diz, falava também aos gregos, versículo 20, depois anunciando o evangelho do Senhor. Veja que a palavra do versículo 19, anunciando, e a palavra do versículo 20, falando, são duas palavras diferentes. São palavras diferentes porque descrevem a interação vernacular diferente. A primeira fala daquele anúncio autoritativo, aquele anúncio como esse, em que eu me ponho diante das pessoas e eu explico a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A outra de falar é naquela interação comum, é na compra do pão na bodega. Na minha época eu tinha bodega, por isso que eu tenho bodega na cabeça. É aquela conversa com o caixa, é aquela conversa com o rapaz com que vai comprar na oficina, é aquela interação 1 a 1 simples. Tanto falar quanto anunciar. Porque talvez, irmãos, você não tenha, pastor, eu não tenho aquela disposição, eu sou meio inibido, eu fico com dificuldade de evangelizar todo mundo. Vou ter um aniversário do meu filho, vou ter um aniversário da minha mãe, e aí quando me pedem para dizer umas palavras, eu digo que Jesus te abençoe, eu fico inibido. Mas você consegue falar? O evangelho pode ser proclamado tanto de maneira autoritativa para um público grande, quanto pode ser falado, anunciado no 1 a 1, naquela interação de maneira estratégica, falando da necessidade que os homens têm de salvação. O evangelho era pregado e Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Isso afeta a maneira até como oramos. Eu tenho tentado ensinar o máximo possível nas quartas-feiras. Quando nós oramos pela salvação dos pecadores, aqueles que nós amamos, nós deveríamos orar também para que nós pudéssemos ser luz, ser canal de bênção para promover a salvação dos pecadores, como por meio da pregação do evangelho, fôssemos ousados. Deus vai salvar aqueles que Ele deseja salvar, mas nós não podemos esquecer de orarmos por coragem. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, conforme a Escritura,
nós devemos falar do amor do Senhor e perceber o Senhor trabalhando na vida dessas pessoas. Tem o trabalho dos apóstolos aqui, ou melhor, não tem um trabalho dos apóstolos aqui, tem trabalho dos líderes, mas essa igreja, saudável internamente, era uma igreja que compreendia o que era. Eles eram discípulos de Jesus, compreendiam a verdade de Deus, eles pregavam o evangelho, eles tinham um evangelismo pessoal correto, vívido, e assim eles experimentavam a resposta dos seus esforços no evangelismo, vendo o Senhor acrescentar a cada dia os que iam sendo salvos. A fidelidade que eles prestavam ao Senhor em proclamar o evangelho era respondida pelo Deus fiel, salvando os pecadores, que diz que iria salvar por meio da pregação do evangelho. Me diga, meu irmão, minha irmã, se a saúde da igreja, essa saúde interna, simples, só nessa, de nós entendermos quem nós somos, a prática que temos, se a saúde da nossa igreja dependesse de você, se você fosse o modelo de como nós vivemos o evangelho, como nós explicamos o evangelho, como nós evangelizamos, como nós nos definimos, se o extrato fosse você, a gente caminharia para frente. Por que tem que ser eu e não pode ser você? Por que tem que ser o outro e não pode ser você? Irmãos, o texto aqui, ele é fabuloso. No versículo 25, depois de falar no mesmo capítulo, depois de falar de Barnabé, e a responsabilidade que ele tem como pastor, ele busca alguém que é Saulo de Tarso, versículo 25, encontra, leva a Antioquia, durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Isso aqui fala não somente da disponibilidade daqueles homens de ensinar a palavra de Deus, mas da disponibilidade daqueles que estavam ali para ouvirem a palavra de Deus. Eles ensinaram numerosa multidão. É muito difícil, improvável, na verdade, impossível ensinar quem não quer aprender. Não somente atender àquilo que estava sendo ouvido, estar de corpo presente e ouvir a verdade de Deus, mas ele diz em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso quer dizer que eles estavam ávidos por ouvir a palavra de Deus e estavam prontos para obedecer a palavra de Deus. Ser saudável internamente não é somente reconhecer a identidade que nós temos em Cristo, por meio do evangelho, mas agora permitir que esse evangelho seja desempacotado por meio de explicações dos desdobramentos do evangelho, que é o que fazemos na quarta, no T2, no culto de oração, na escola dominical. O que é isso? São as aplicações e implicações do evangelho na vida do povo. O povo estava lá para ouvir e atender, e o resultado era claro. O mundo começou a olhar para a igreja e ver, para esse pessoal só quer ser Jesus. Se a saúde da igreja dependesse do seu interesse em aprender, seria uma igreja saudável? Quais são os momentos em que você está disposto a aprender? É uma coisa simples. Se o único momento que você tem para aprender é esse agora, aí você ignora por que é tão difícil você crescer e lidar com seus pecados. Espera aí, você passa 8 horas do seu dia trabalhando, talvez as outras horas você passa correndo de um canto para outro, que são as suas responsabilidades, eu compreendo, mas aí você dedica 15 minutos para ler no carro, ouvir no carro o seu devocional, e aí você passa em casa e quer descansar, obviamente, porque o dia foi estressado, e passa um tempo assistindo uma série. Foi injetado em seu coração 23 horas e 45 minutos de outras coisas mais legais e diferentes possíveis. Você dedicou diariamente 15 minutos para encher a sua alma com a santa palavra de Deus. E aí você acrescenta isso durante a semana, chega aqui, escuta um sermão por 1 hora e acha que a razão de você não estar crescendo em Cristo, crescendo em santidade, tendo força para lutar com as suas dificuldades, é o quê?
Uma igreja saudável é uma igreja que está crescendo à semelhança de Cristo, sim, crescendo como cristãos. Pastor, mas eu preciso trabalhar, eu também. Todo mundo precisa trabalhar. Mas você vai dedicar tempo para aquilo que é essencial, sempre essa vai ser a regra. Eu quero encorajar você a dedicar tempo para que você seja cristão. Quero encorajar você a dedicar tempo para que você seja cristão. Como assim? Encontre momentos na semana em que você possa ser instruído. Eu sei que você é um homem, eu sei que você é um adolescente especial, sei que você é uma senhora especial, mas nós precisamos de instrução vinda dos outros para nós crescermos. O padrão Antioquia se inicia com um povo que sabe o que é importante. Eu quero que você entenda, irmãos, que isso aqui é uma descrição de um povo que acabou de mudar. A maioria desse povo é judeu, vivendo numa cidade bem miudinha. Antioquia é a terceira maior cidade daquela época. Eles estavam lá em Jerusalém, né? Uma cidade pequena em relação a uma cidade judia, onde ele conhecia tudo e tal. Agora eles têm que ir para outro canto. São pessoas comuns, normais, procurando um novo estilo de vida, como se manter, mas eles não perdem essas essências do que é cristão. O que é um cristão? É alguém que crê no Evangelho de Jesus e tem esse Evangelho como algo caro, não somente para salvar, mas para continuar crescendo, para continuar amando ao Senhor. É o que nós vemos aqui. Saúde aqui se refere não somente ao que as pessoas pregaram para eles, mas agora como eles percebem a realidade, como eles lidam com o Evangelho. O Evangelho é bom para todo mundo, o Evangelho é bom para os outros, e eles pregam, mas as implicações do Evangelho são boas para mim, e eu me proponho a escutar, a aprender e a obedecer. Se você precisa de ajuda, fale comigo, fale com algum outro obreiro. Você não vai crescer senão por meio da interação com o livro santo, por meio das plataformas, das estruturas que nós temos aqui. Se você precisa de aconselhamento, precisa de discipulado, é o momento. Mas se a razão for outra, se arrependa. Você está perdendo tempo. Você acha que o Senhor vai se importar e ficar estupefado com a quantidade de horas que você trabalhou para juntar coisa aqui? Mande coisa para o céu, então seu coração vai amar o que está no céu. Mande tesouros para o céu, então o seu coração vai se ligar com as coisas do céu. Mas isso é a primeira parte do que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, como nós vemos aqui, ela é internamente saudável. Como nós olhamos. Tem outras coisas que nós poderíamos dizer que parecem que não aparecem tanto aqui, mas a gente pode sugerir com o que acontece um pouco mais na frente. É aquela comunhão, aquela interação, mas a gente pode deixar para falar isso depois. Aqui o povo está unido, e o que cria a unidade desse povo é o Evangelho. O Evangelho cria, é o Evangelho pelo Evangelho que se agrega a outros, é pelo Evangelho, por causa do Evangelho, que o povo é santificado, o povo cresce, o povo se une. Veja a importância do Evangelho para tudo. A boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador. E é dessa igreja, alguns anos depois, que vai surgir a primeira viagem missionária. Então, se nós mudarmos agora para Atos capítulo 13, algumas coisas acontecem no meio desse período. O capítulo 12 inicia dizendo o que acontece em Jerusalém, distante lá de Antioquia. Capítulo 13, então, versículo 1, retornando para Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa lista tem algumas funções. A primeira delas é demonstrar que havia uma pluralidade, uma multiplicidade de pastores.
É plural porque a igreja era gerida, organizada, ensinada, liderada por um grupo de homens. Talvez o líder deles é aquele que primeiro chegou lá, por isso que Barnabé aparece no começo da lista, Barnabé. E aí o último deles era Saulo. Na escolha que o Espírito Santo vai fazer, se ele colocar uma posição de importância nessa lista, então o Espírito escolhe o mais importante e o menos importante. Essa lista também nos ajuda a entender que era uma liderança plural e múltiplis variedade. Era variada, era isso que quer dizer. Multiforme, excelente palavra, multiforme. Então você olha um bocado de gente. Simeão, chamado Níger, pode ser que ele seja um negro ali do norte da África. Lúcio, que era de Cirene, de outro canto. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, era aquele Herodes Antipas, né, o governador da Galiléia. Então, tinham pessoas de situações diferentes, talvez com treinamentos diferentes, talvez com backgrounds diferentes, pessoas diferentes, oportunidades na vida, todos eles servindo ao Senhor. Começa com Barnabé. Barnabé, a gente vê lá no final do capítulo 11, né, que ele foi lá em Tarso buscar Paulo. Depois, de dentro da igreja, provavelmente, surgem esses outros irmãos lá. Multiplicidade dentro da igreja é fabuloso. Não somente porque é uma normatização bíblica, tanto em Lucas capítulo 10, quanto em Lucas capítulo 9, Jesus enviando 2 a 2 para o serviço daqueles que estavam lá. Mas essa multiplicidade eu vejo, começo a perceber que é importante, porque se Deus decidir modificar a vida, modificar o ministério desses irmãos, a igreja não sofre tanto. Se Deus decidir mudar o ministério dos pastores da Planalto para outro canto, se houver uma multiplicidade, uns vão, outros ficam. A ideia de que existe apenas um, a ideia de que um faz tudo, a ideia de que a igreja é servida apenas por um pastor, é perigosa. Porque o Espírito, que é o dono da igreja, pode guiar esses pastores, esses líderes, em outras direções. Se fizerem isso, e a igreja não aprendeu a ser liderada por uma multiplicidade, uma pluralidade, a igreja pode então sofrer. Pluralidade e variedade é o que nós temos aqui. E isso é utilizado pelo Senhor para promover também saúde na igreja. O que esse pessoal está fazendo lá? Muito legal, o que eles estão fazendo lá? Interessante, eles não aparecem visitando. Não existe um mandamento na Bíblia para que os pastores visitem. Tiago capítulo 5 vai dizer que aqueles que estão doentes chamem os presbíteros da igreja, para que eu não estou dizendo que não é legal visitar e que eu não vou visitar, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo aqui que não existe essa normatização bíblica, apenas é uma estratégia, uma estrutura que é criada para possibilitar o pastoreio. Então aqui eles não aparecem nem pregando, eles estão na reunião do conselho pastoral. Ao que tudo indica, eles estão sozinhos. Não sei se a igreja, pelo menos ela não parece estar presente nesse momento, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse. Enquanto eles estão adorando e jejuando, em que momento nós adoramos e jejuamos? Adorar, nós temos na estrutura da semana várias razões ou vários momentos para adoração, estou certo? Mas se a gente seguir o que Jesus havia dito sobre jejum, que um dia ele, o noivo, seria tirado e naquele dia eles iriam jejuar como relacionado à dificuldade, à busca pelo Senhor. Então, esses homens aqui, eles estão compreendendo a necessidade, talvez alguma dificuldade, eles estão de alguma forma compreendendo impotência, incapacidade, de maneira clara, eles fazem isso por meio de adoração e jejum, o que iria também incluir oração. Aqui são esses homens buscando o Senhor para coisas específicas. Pode ser tão específico que é exatamente assim que o Espírito Santo responde: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pode ser que eles estão buscando direção de Deus, como alguns vocacionados disseram aqui: Senhor, eu quero muito te servir. Aonde?
Como? E embora você pense assim, não pastor, mas isso aí todo mundo diz. Quantos querem servir a Deus aqui? Alguém ia ficar com o braço baixo? Não. Quantos gostariam de amar o Senhor sobre todas as coisas? A seriedade dessa busca pela face de Deus, a seriedade dessa busca do Senhor é demonstrada no esforço que eles fazem para remover as distrações, concentrar e aguçar os sentidos da sua alma por meio da oração e do jejum. Quer servir a Deus? Está procurando a vontade de Deus? Você jejua quanto? Eu diga para mim, você e Deus está realmente procurando compreender a vontade de Deus? Quer realmente saber o desejo de Deus por meio da Escritura para algo específico na sua vida? E aqui, principalmente para o serviço de Deus, se mostre de maneira clara a sua limitação, dependência do Senhor, das coisas mais claras que Ele nos ensinou por meio de oração, jejum e adoração. Tire férias para buscar o Senhor em oração, faça banco de horas para buscar a face de Deus em oração, até que Deus em sua misericórdia responda a você. Mas pare de vir simplesmente para o culto e dizer: Senhor, quero te servir, e quando as oportunidades aparecem, você sempre pensa que é depois. A razão é isso, você justifica isso na sua consciência. Deus conhece o teu coração, Ele sabe se é verdade o que você pede, é verdade o que você deseja. Eu acho que Deus consegue tolerar aqueles que não sabem o que devem fazer de maneira específica com a vida, mas acho que é pecado contra Deus aqueles que não estão disponíveis para fazer qualquer coisa que o seu Senhor requeira deles. Se hoje o Senhor pedisse para que você servisse a Ele em tempo integral, na plantação talvez da igreja de Capistrano ou do Camaral, e em outras partes desse mundo, nós precisamos mandar missionários transculturais também, ou nos índios do Amazonas, tanta coisa por fazer, e você de cara nem considerasse. Isso diria muito a respeito da condição da sua alma. Esses homens estão orando, esses homens estão jejuando. O que me faz entender é que eles estão orando, jejuando, especificamente por isso que o Espírito Santo responde. Não é que eles estavam orando e jejuando por absolutamente nada. Pelo menos na Escritura, o padrão é que o jejum ele está relacionado a algo específico, a uma dificuldade específica, a uma resposta específica, a um problema específico. Eu gostaria muito que Deus fizesse algo, ou que eu preciso que isso aconteça. Pelo menos é assim na história bíblica, e aqui não precisaria ser diferente. E é com base de muita oração que talvez o Senhor responde. Eu fico imaginando, pode ser não, eles sabiam que Deus queria ser conhecido entre todos os povos, amém? Eles sabiam disso, como a gente sabe. Eles sabiam não por entusiasmo da alma, o próprio Senhor havia falado, eles estão vendo o Espírito Santo guiando, salvando pessoas de Antioquia. E agora, Barnabé e Saulo, que haviam plantado aquela igreja, eram os mais velhos, haviam discipulado, treinado esses homens aqui. Agora talvez eles olharam para o outro e disseram assim: rapaz, será que a gente deve ficar aqui por mais tempo? A igreja está estruturada, tem gente que pode guiar, a gente vai fazer o que aqui? Eu não sei, talvez outros dissessem: não, rapaz, fica mais um tempo aí, está tudo tão bem, o negócio aqui está bombando, né? Vou ficar aqui um pouco mais. Vamos submeter isso aí em oração. Então eles oram, e o Senhor diz: separa-me agora, não amanhã, agora. Em dizer separa-me agora, o texto sugere que esses homens eles estão sempre disponíveis. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Quantos de nós o Senhor separasse, estaria disposto a ir agora? Senhor, eu preciso terminar isso aqui, eu preciso enterrar meu pai, como já havia falado no Evangelho, o encontro de Jesus, eu preciso terminar minha faculdade, ou terminar de pagar isso aqui ou aquilo outro, eu preciso ter umas coisas aí na frente, eu estou só me preparando e tal.
A ideia desses líderes aqui é que eles viviam dispostos e disponíveis. Vocês têm que ir, o Espírito Santo falou. O texto é fabuloso. Paulo e Barnabé, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Versículo 3, jejuando e orando, de novo, talvez para essa nova fase, impondo as mãos sobre eles, despediram. Seria como uma vigília de ontem. Estamos orando, e aí o Espírito Santo separa, provavelmente aqui, como tinham profetas e mestres, talvez por meio de um profeta dessa época aqui, vai falar: olha, o Espírito Santo disse que vocês dois têm que ir. Terminou a vigília, eles se abraçam, oram um pelo outro, sem saber se vão se ver. Até mais, a gente se encontra aí. Se não se encontrar aqui, se encontra no céu. Olha para o outro e diz: ó, até daqui a pouco. Vai para frente. Quanta disponibilidade dessa nós teríamos? Planejamento sempre a longo prazo, sempre tantos sis. Eles se encontram aqui buscando a face de Deus, buscando disposição para fazer o Senhor. Eu pergunto se nós, como igreja saudável, se nós temos buscado a face de Deus. Uma igreja saudável, pelo menos o padrão Antioquia, se por um lado ela é saudável internamente, ela é salgada externamente. É que a nossa interação com o mundo, na nossa interação com o mundo, está sobre nós aquela constante responsabilidade e o senso de urgência para nós enviarmos missionários. O nosso objetivo não é coletar e agregar entre nós os mais capacitados, os mais espertos, os mais fabulosos obreiros, para que todo mundo olhe e veja: olha os obreiros que estão lá. O nosso objetivo, seguindo o padrão Antioquia, é juntar o máximo de pessoas, homens e mulheres, muito mais do que brilhantes, disponíveis, muito mais do que com titulação, com humildade, dispostos a fazer a vontade de Deus e assim pagar e cumprir a nossa responsabilidade com o mundo perdido, sem Deus. E demonstrar essa busca em oração. Fizemos uma meia vigília ontem, foi pouco. Precisamos fazer mais. Oração é algo fabuloso, irmãos, como nós ouvimos ontem. Eu lembro de um grupo de jovens, de adolescentes, que um deles tinha acabado de se converter, e aí eles, todos os dias, ele descia do Parangapapicu, ia para casa, tomava banho e eles se encontravam para orar. Se encontrava com um grupo de outros adolescentes, eram 10. E eles oraram por um ano, toda noite, confessando os seus pecados, buscando a face de Deus. Desses 10, 6 se tornaram pastores. Não é que todos que oram vão se tornar pastores, missionários, mas eu fico pensando, se Deus, o Espírito, foi enviado, veio das alturas para empurrar os homens para pregar o Evangelho, por que numa igreja desse tamanho nós temos tão poucos obreiros? Se o Espírito Santo foi dado primariamente para revestir os homens de poder, para que eles fossem testemunhas, por que tão poucas pessoas? É porque o Espírito Santo não tem encontrado as pessoas aqui? Ou é porque a gente não tem conseguido, ou estamos disponíveis a ouvir? Ou porque a gente não quer ouvir a resposta? Eu sei que alguns aqui talvez tenham ouvido algo, mas a busca pelo Senhor, a busca honesta, aquela busca disposta que nós encontramos aqui, precisa ser replicada em relação a nós mesmos, mas também em relação ao mundo. Moody disse assim em relação às orações: quando o homem não tem nenhuma força, se ele se inclinar diante de Deus, ficará poderoso. Mas na frente outro diz: aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra amaldiçoada pelos pecados dos homens, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem.
George Miller disse: a alegria de uma oração respondida não pode ser descrita, e o impulso que a vida espiritual lhe dá é extremamente grande. Nosso Senhor falou: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Alguém desconhecido falou: missões se faz com os pés de quem vai, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Isso é o que fazemos como igreja. Esse é o nosso negócio. Qual é o nosso negócio? O nosso negócio é amarmos uns aos outros, empurrarmos uns aos outros para Cristo, servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O nosso negócio, na perspectiva vertical, é adorarmos ao Senhor por meio de cânticos, por meio da vida, por meio dos sacrifícios. E o nosso negócio diante do mundo é proclamar o Evangelho. Nós recrutamos, mobilizamos, nós treinamos, nós investimos, nós enviamos e nós sustentamos. É isso que a gente faz. As outras coisas podem passar. Escola é legal, se der a gente faz, se não der a gente para. Outras coisas a gente pode fazer e algumas vezes vai ser legal que se faça. Uma não pode faltar. É aquela equação das 3 direções: para Deus, em relação a si mesmo e também para esse mundo. Plantar a igreja nada mais é do que um corolário de sermos uma igreja saudável. Nutrimos o nosso coração e pagamos o débito que temos para com o mundo em termos de explicar o Evangelho a esses. O Espírito Santo fala: Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É isso que o Espírito Santo veio fazer, impulsionar os homens para realizar a vontade de Deus. Esses líderes que estão servindo reconhecem a vontade de Deus e eles enviam seus melhores. Barnabé, um dos homens mais santos que já andou pela terra, e Saulo, ou que doravante será chamado de Paulo, um dos homens mais corajosos que o cristianismo jamais viu. E a igreja se mantém, os relacionamentos são mantidos, outras igrejas são plantadas, os homens são reconhecidos. É dentro desse grupo, irmãos, que os missionários ou os obreiros são encontrados. São encontrados dentro desse bojo aqui de homens e mulheres que oram dentro de igrejas sadias, dispostos a ouvir com atenção a voz do Espírito Santo, dispostos a obedecer de bom grado o desafio da vontade de Deus. É dentro desse quadrado aqui. Se você não está dentro dele, entre. Se você não quer entrar, você quer fazer o que com a sua vida? Essa é a vontade de Deus, esse é o padrão Antioquia que nós aprendemos na Escritura. Eu queria muito que a Planalto fosse esse tipo de igreja, internamente saudável, externamente salgada. É uma igreja que se preocupa internamente em ser centrada na palavra de Deus, mas se esforça externamente por plantar igrejas, enviar missionários. Se a saúde da igreja, a nossa saúde, depende da sua saúde, de você se disponibilizar a ter momentos de instrução, e aí momentos de devoção e crescer. Está na hora da gente parar com esse negócio de brincadeira. Por que você quer ser membro de uma igreja que pensa desse jeito? Por que você gostaria de ser membro de uma igreja que pensa desse jeito, quando você não quer participar do que Deus está fazendo? Não tem razão. Vamos trabalhar junto. Vamos. Eu ser um homem saudável da perspectiva de Deus. Você, uma mulher, um homem saudável. Se você precisa de ajuda, peça. Só não vamos ficar aqui. A saúde da igreja depende da sua saúde. Vamos orar. Senhor, eu queria pedir que o Senhor nos escutasse. Se o Senhor tocasse no coração dos meus irmãos e irmãs, ajudando-os a verem como eles têm ficado aquém do que nós podemos fazer para crescer. A gente não tem muito tempo ainda,
Nós aguardamos o teu retorno. A hora vem em que ninguém pode trabalhar. Quando essa hora não chega, o nosso desejo é fazer algo eterno nessa vida. O Senhor nos deu com a salvação também propósito. Nós vivemos para a glória do Senhor. Embora não precisemos fazer tudo igual, algumas coisas serão iguais para todo mundo. Confiança no Evangelho, o uso do Evangelho para si e para os outros, o desejo de ver Cristo conhecido por outros, o desejo de ver igrejas plantadas, de que o reino avance, o desejo de ser ensinado a verdade de Deus, o desejo de ouvir o Senhor nos ensinando. Mas nós temos uma tendência à religiosidade profunda. Peço que o Senhor derrube as escamas dos olhos. Ajude o teu povo a ver, principalmente aqueles que estão no marasmo espiritual, no limbo, esperando a vida passar. Nosso interesse seja Cristo, nosso negócio, o Evangelho. A nossa virtude seja o poder que emana da cruz. Que a nossa busca seja santidade. O Senhor nos ajude a alcançarmos esse padrão Antioquia. Sermos internamente saudáveis, para o benefício da nossa própria alma, e externamente salgados. Ao interagirmos com esse mundo perdido, enviarmos os nossos melhores, estarmos buscando a tua face, buscando de maneira estratégica quem deve ser o próximo, quem deve ir além, quem deveria ir. Nos ajuda, Senhor, a considerarmos isso no nosso coração, não por causa da pressão ou qualquer outra coisa, mas diante do Senhor, buscarmos a resposta do Senhor. Por que queremos ficar aqui? Levanta homens dispostos a ouvir a voz do Teu Espírito. Eu peço isso, por favor. Em nome de Cristo, amém.